Olá, turmas lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz, juntamente com o Sam, o nosso intérprete, estamos aqui concluindo a unidade 2 do componente de arte. Isso mesmo, galera, já estamos concluindo, logo vocês irão fazer a avaliação. Então, nesta aula, aula 28, estaremos concluindo o conteúdo da unidade 2. Então, queridos, preciso que vocês estejam atentos aí, fazendo anotações, né, do tema mais importante que nós iremos discutir da aula, certo? Para que vocês tenham sucesso na avaliação. Lembrando que ainda tem a unidade 3, não acabou não, componente de arte, viu? Ainda tem mais uma unidade, mas vocês devem estar falando assim, professor, é muita aula. Lembra que eu falei que vocês não terão arte no segundo ano, serão outros componentes, eletivas, projetos de vida, vocês já estão fazendo parte do processo do novo ensino médio, então houve mudança aí no número de aula, na quantidade de aula, tudo bem? Então fiquem atentos aí. Então, queridos, vamos lá para a tela, dar início à nossa aula, lembrando que os professores presenciais estão sempre aí apoiando vocês, ajudando, auxiliando vocês durante a aula. Meu muito obrigada aos professores. A gente sempre esquece de falar, mas estamos cientes, né, do trabalho do professor na sala de aula. Então, queridos, nosso tema, Artes Urbanas, parte 1. E essa aula ela vai continuar na unidade 3, tá? A continuidade dessa aula. Então, vamos ver nesta aula, danças de rua, teatro de rua. As habilidades, vocês devem participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos. Então, queridos, tá? Vamos falar da arte urbana. Aí vocês devem estar pensando, mas professora, dança de rua, esse tipo de dança, esse estilo de dança é só feito na rua? Não, é uma forma de falar, né? É uma categoria de dança popular, de teatro de rua, ou seja, os artistas vão mais próximo da população, então eles vão para a comunidade, para as escolas, praças, tá? Então é isso que vocês precisam estar atento. Não é um estilo que só ocorre lá na rua, é uma forma de falar da arte urbana, né? A arte que está na cidade. Então vamos para a tela, vamos à nossa primeira interatividade, tá? Uma atividade interativa. Eu faço a seguinte pergunta. Street dance, né? Uma palavra em inglês. Você sabe o que é? Vocês podem aí até pesquisar nessa palavra e tal, mas aqui já tem uma imagem, ó. Essa imagem aqui já dá para você aí ter uma noção do que se trata. Não é? Vocês estão vendo aí pessoas com movimento corporal, enfim. Então, até o final, né, desta aula, vocês poderão aí ter o conceito do que é street dance. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, vamos para a tela. Então, estudante, preste atenção nessa aula, viu? Então, vamos falar no conceito sobre o que é arte urbana. Então, queridos, a arte urbana, né, o termo em inglês é street art, e quer dizer o quê? Uma arte encontrada nos meios urbanos, né, na cidade, nas praças, enfim, onde há uma aglomeração de pessoas, seja por meio de intervenções, você já conhece o que é uma intervenção, né? O artista ele faz um trabalho lá, pode ser numa escola, numa praça, numa galeria, numa instituição, né, fazendo ali uma intervenção, que pode ser por meio de performances artísticas, tem o grafite também, que é arte de rua ou arte urbana, entre outras, não vamos falar de todas. Então, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, essa fusão, né, da vida, ou seja, aquilo que está relacionado ao social, cultural e à arte. Então, ela é encontrada onde há uma diversidade de culturas.
Nós sabemos que em toda localidade, pode ser numa região, num município, numa cidade, há uma diversidade de culturas, principalmente nos centros urbanos. Como assim, professora? Diversidade. A palavra já está dizendo diversos, né? Diversas culturas. Então, estudante, nós sabemos que o Brasil é um país com uma miscigenação cultural, ou seja, uma mistura de culturas muito grande, né? Porque a construção do país iniciou, né, pela colonização, e desde esse início já havia ali as misturas, né, culturais com os povos africanos, os povos indígenas, com os europeus, né? Então, agora eu estou fazendo só essa abordagem para explicar sobre essa miscigenação, essa mistura de culturas. Não vamos entrar no contexto histórico da colonização. Todas as vezes eu gosto muito de falar que esse início não foi tão pacífico assim, certo? Não podemos esquecer. É claro que nós comemoramos aí o bicentenário né, do Brasil, estamos em período de comemoração, né, da independência do Brasil, mas sabemos que o começo não foi tão romântico assim, foi muito sofrido. Então, os povos, as culturas que foram colonizadas, né, quando nós estamos na condição de colonizados, é muito sofrido. Nós sofremos com a escravidão, né, com o trabalho escravo, também com a discriminação da cultura, com a exploração dos povos, podemos chamar de minorias, né? Então, o colonizador ele é muito cruel, porque ele chega invadindo sem ter dó nem piedade das pessoas que estão naquela localidade. Então, queridos, é essa formação cultural do Brasil, essa mistura aí de culturas. Então, vamos lá para a tela, vamos dar continuidade aqui, falando ainda sobre a arte urbana. Então, em cada época, criam-se novas percepções para a apropriação dos espaços na cidade. Então, nós podemos ver aqui nesse centro histórico de Olinda, Pernambuco, todo esse colorido, nesses prédios aí do período colonial. É o patrimônio histórico. Ah, mas por que prédios, né? Essas arquiteturas aí tem a ver com a cultura, com a arte urbana? Tem tudo a ver. Por quê? É um patrimônio histórico, né? Esses prédios, essa arquitetura, ela é uma arquitetura do período colonial, que também teve origem, né, europeia, em outros países. Então, os povos que para cá vieram, né, deram continuidade nesse modelo de arquitetura. Então, é uma preservação da história, né, aí desse estado aí como Pernambuco. Então, queridos, a arte pública pode ser um monumento, uma obra artística que ocupa um espaço público e que é de livre acesso à população. No caso aqui, o centro histórico, né? As pessoas vêm até esse local para apreciar essa arquitetura. Aqui uma outra imagem, só complementando aqui com o texto, né? Falando que conjunto arquitetônico e paisagismo é tombado pelo IPHAN, né? Que é um instituto de proteção aos patrimônios históricos, né? Criado em 1968. Então, edifícios coloniais do século XVI harmonizam-se as fachadas de azulejos do século XVIII e XIX, com as obras neoclássicas e ecléticas do século XX. Então, há esse contraste aí do que foi construído no passado, né? Naquela forma de representar, de criar arquitetura com a atualidade. Então, há um contraste, a diferença, por isso, então, se preserva, para que a gente possa apreciar. Uma pergunta. Aqui sobre essa escadaria de Selarón, no Rio de Janeiro. Então, observe aí essa escadaria com vários azulejos, né, coloridos. Olha que beleza, né, aí nessa ornamentação dessa escadaria. Então, queridos, esse tipo de expressão artística surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Possui um caráter dinâmico, no qual podem ser imortalizados pela fotografia.
como essa escada aqui, ó, no Rio de Janeiro, tá? Essa escada do Rio de Janeiro. Então, essa escada aí, nós podemos observar que, com certeza, sem esses azulejos, teria um outro panorama, né? Uma visão mais cinza, sem graça. E após essa ornamentação, ficou aí essa beleza. Então, podemos dizer que é arte urbana, que está aí aberta ao público para apreciação. Uma outra imagem aqui, nós podemos observar um grupo de pessoas fazendo um trabalho aí de rua. Tem músicos, tem atividade de circo. Observe bem essa imagem. Não tenho aqui informação de onde foi essa imagem, foi tirada essa imagem, mas podemos dizer então que a arte urbana já existe em períodos muito antigos, como os gregos e romanos já transmitiam mensagens pelas ruas da cidade, bem como possuíam muitos artistas nos centros urbanos, tanto músico como teatro e dança. Então, observamos, queridos, que a arte urbana ela já existe há muito tempo, né? Tanto lá com os gregos e os romanos, né? Que nós observamos que todas essas sociedades eles desenvolveram também muita na arquitetura. Nós sabemos que os prédios, os monumentos em Roma e na Grécia eram obras assim grandiosas, né? Do qual era para mostrar ali o poder daquela civilização. Então sempre houve arte de rua, tanto pela música, dança, teatro e também na arquitetura. Então vocês aí estudaram já a história da arte e quantos monumentos nós trouxemos, né, na aula, como as pirâmides do Egito, muitas arquiteturas, né, de igrejas e também nas praças, quantas obras como esculturas nas praças, em Roma, na França, enfim, e no Brasil também. Inclusive, quando eu viajo, eu tiro muitas fotos de esculturas que estão espalhadas aí na cidade, nos grandes centros, né? Seja uma escultura ali trazendo ali algum herói da cidade, algum herói nacional. Na Bahia encontrei muito isso. E às vezes eu tenho essas imagens e vou trazer em outras aulas para vocês, lá no 3º ano, tá? Para vocês apreciarem aí. Então, todas as capitais nordestinas que eu andei, sempre tem ali uma escultura, uma arquitetura, trabalhos, né, que está como um patrimônio histórico, que está incluído aí na arte urbana. Seguindo aqui, queridos, vamos para a tela. Trouxe aqui uma outra imagem, grafite, né? A arte do grafite, que vocês conhecem muito bem. Então, o que vocês podem analisar dessas duas imagens que aparecem aí? Uma é um desenho colorido, com formas, imagens, e a outra tem aqui textos escritos, né, com símbolos e algumas frases, né? Então, a arte urbana, ela sai dos lugares de apresentações artísticas, que antes eram o quê? Nos grandes teatros, salões, galerias, e vai para a rua. E o grafite, né, como é uma arte feita em murais, esta que vai estar mesmo na cidade. Nós temos muitos artistas famosos, inclusive brasileiros, de nível internacional, que fazem trabalhos maravilhosos aí com a técnica do grafite. Então, queridos, tanto equipamentos culturais como o teatro, cinemas, bibliotecas, museus, eram os espaços onde se desenvolvia, né? Onde os artistas estavam. Mas agora não, agora, para dar visibilidade à arte cotidiana, elas estão onde? Espalhadas pelas ruas.
Isso mesmo, estão espalhadas pelas ruas. Ou seja, o artista sai desses locais, né, dessas galerias, porque muitas vezes nem todas as pessoas têm acesso a essas galerias, não é verdade? Quantos de nós conseguimos assistir uma peça teatral? Então, temos dificuldade, nem todos os municípios têm lá um espaço do teatro físico, tem artistas, porque muitas vezes as pessoas nem desenvolvem esse trabalho com teatro ou dança, porque não há um espaço, né? Nós temos aqui na capital um grande teatro, o maior teatro aqui da região amazônica, o maior em tamanho, tá? O mais antigo nós temos o teatro em Manaus. Então, estudante, os artistas perceberam isso, que esses espaços mais restritos dificultam o acesso das pessoas, né? Chegar para apreciar um trabalho artístico. Então, muitos deles se inovaram, né? Mudaram, então, os espaços, foram para a rua, isso mesmo. Fazer trabalhos de performance, trabalhos de dança, música, também trabalhos com circo, né? Eu vou mostrar aí para vocês. Então, vamos para a tela. Deixa eu trazer para vocês. Nós vamos começar, então, a falar sobre dança de rua, né? Então, falamos aí da arte de rua, alguns elementos aí da arte de rua, como o grafite, também os espaços, os espaços arquitetônicos, né? Como os prédios arquitetônicos tombado aí pelo IFAM. Agora vamos falar da dança de rua. Então, ó, dança de rua ou street dance é um estilo de dança, podemos dizer, contemporânea. É muito recente, porque ela surge, né, por meio de algumas manifestações, né, como, por exemplo, nos Estados Unidos, houve essa crise econômica em 1929. Então, os músicos e dançarinos ficaram desempregados. Então, o que eles fizeram? Invadiram as ruas com seus shows. Então, isso pegou, né? Observou-se que era interessante você ir até as ruas e fazer as suas apresentações, e as pessoas apreciavam, não precisavam sair de casa para ver uma apresentação, e muitas das pessoas colaboravam, né, com dinheiro ali para os artistas que estavam ali fazendo esse trabalho. E aqui essa imagem só mostrando um pouquinho aí dos passos, dos movimentos corporais da dança, ou street dance, ou dança de rua. Então, queridos, esse tipo de dança não nasceu como forma de sobrevivência para músico e dançarinos independentes da etnia, certo? Atualmente, esse tipo de dança é reconhecido como forma de expressão artística, apesar que alguns dançarinos foram para a rua, mas não como forma de sobrevivência, mas sim como uma expressão, já que não estava tendo como as pessoas chegarem aos espaços físicos, os artistas foram para a rua. Então, criou-se uma nova expressão artística, tendo papel importante na educação e na transformação da realidade de muitos indivíduos. Então, um fenômeno ali que ocorreu nos Estados Unidos para uma saída daquele momento, então criou-se uma nova expressão artística, que é a dança de rua. Vamos falar então sobre os estilos, né? Dois tipos de street dance, né? Dois estilos. Tem o street dance vinculado à cultura hip hop e também o street dance, que são as academias e estúdios de dança, né? Com essa mesma característica aí, de movimentos corporais, né? Bem dinâmicos e atual. Vocês já aprenderam em outra aula um pouco sobre a dança contemporânea, né? Dança moderna e contemporânea. Então, são esses novos formas, né, dinâmicas de movimentos corporais, em que o artista tem muita liberdade, o dançarino. Então, podemos caracterizar a street dance como trabalho de coordenação motora com ritmo e musicalidade. Certo? Então, aqui umas imagens representando aí esses passos aí de dança
que é bem original, bem específico aí do hip hop. São esses movimentos no qual o dançarino tem liberdade para fazer movimentos aí conforme o ritmo da música. O ritmo é executado pelos braços, pernas, movimentos acrobáticos, coreográficos, saltos e saltos mortais. Então, estudante, é um estilo de dança assim, tem que ter muito cuidado, viu? Não oriento fazer sem treinamento. Como assim, professora? É tão perigoso? Sim, se você for dar um salto mortal, que é aquele pulo, né, que fica a cabeça no ar e o corpo gira, é muito perigoso. Não faça isso, tá? Pode treinar sim aí os passos de dança, hip hop, né, com vários movimentos, mas não faça sem um treinamento, porque você pode se machucar, certo? Voltando aqui para a tela, a maioria dos dançarinos são homens, isso mesmo, mas mulheres também apreciam esses movimentos, né? Muitas meninas, muitas mulheres dançam, somente nos Estados Unidos, há muitos grupos de dança nesse estilo que fazem competições, né? Então elas são usadas músicas que têm batidas fortes e marcantes. Algumas músicas são eletrônicas, que são as músicas feitas no computador, né? Que não é com instrumentos musicais, né? E sim com o uso do computador. Então, querido, vamos falar um pouquinho do hip hop, né? Que é uma pronúncia aí em inglês, né? Hip, do inglês quer dizer quadril, hop quer dizer pulo. Então, hip hop quer dizer esse movimento, né? Do corpo, de pular, de mexer o quadril e pular. É um movimento cultural composto pela integração da discotecagem, do ritmo, da poesia, do rap, da performance, dos mestres de cerimônia e da dança, e também o break e do grafite. Então, há vários elementos aí da cultura hip hop, que é, então, da discoteca, do rap, da performance, né? Cerimônias, dança e o grafite. Grafite, que é aquela arte, aquele desenho em murais, né? Pintura em murais. Nasceu nos Estados Unidos, na década de 1970. O objetivo era criar resistência à violência. Nós sabemos que a cultura hip hop está muito voltada também para a camada, né, popular, de jovens, negros, com condição muitas vezes econômica, que também baixa, né, e que também sofrem preconceito. Então, o fato de dançar, de fazer esses grupos de dança, ir para a rua, é uma forma de resistência também à violência, que é melhor estar em grupo, reunido em grupos, dançando, fazendo apresentações, do que estar envolvido na violência. Atualmente, a dança de rua é um dos elementos centrais da cultura hip hop no Brasil e no mundo. Então, também há muitos grupos, né, com esse estilo de dança hip hop no Brasil. Só não há muito incentivo para essas apresentações. Nas escolas, por exemplo, por que nós não fazemos muitos trabalhos com esse estilo de dança? Porque nós, professores de arte, não conhecem muito do movimento de dança. O professor de educação física também é mais voltado para a área da educação física, do esporte. Então, a dança fica sem um representante aí para estimular os jovens a dançar, a fazer grupos de dança. Infelizmente, erramos nesse sentido, né? Então, por isso que não há muitas apresentações. Vamos falar um pouquinho sobre o rap, tem a ver com a dança de rua. O termo rap significa o quê? Ritmo e poesia, né? Vocês já conhecem alguns raps, vocês conhecem aí vários cantores, né, no Brasil, grupos de rap, que sempre fazem ali a letra de música, ela é como se fosse uma poesia, né? Então, tem rima, são letras de música que sempre abordam ali uma temática social,
não essa poesia romantizada, essa poesia lírica, né? Mas sempre letras que fazem contestação, né? Contesta, por exemplo, uma temática voltada então para o contexto social. Então, queridos, vamos dar sequência aqui na leitura, lembrando que esse gênero musical foi levado, né, pelos jamaicanos para os Estados Unidos, tá? O rap, para os bairros pobres de Nova York, no começo da década de 1970. Os Estados Unidos sempre foi local de muitas migrações, né, dos países, principalmente dos países vizinhos. Então, quando essas pessoas vão, levam também sua cultura. Chegando lá, eles vão manifestar a sua cultura. Então, o rap chegou aos Estados Unidos por meio, então, dos jamaicanos. Jovens de origens negra e espanhola, também em busca de sonoridade nova. E eles deram, então, um significado, né, impulsionando aí o rap. Então, aí um pouquinho da origem do rap, que expandiu para muitos outros países, né, principalmente o Brasil. Uma curiosidade, vamos ver o que eu trouxe para vocês. Então, faço a seguinte pergunta: quais as principais características da arte de rua? Aproveitando, eu trouxe essa foto, essa imagem aqui, né, uma fotografia que eu tirei lá em Porto Seguro. E, enfim, uma foto aqui que eu trouxe para vocês, de minha autoria, né? Então, queridos, só para trazendo como exemplo, esta imagem que vocês estão vendo aqui é uma performance que esse artista estava fazendo numa praça à noite, por isso que ela não está muito visível, porque foi à noite, uma praça de alimentação onde havia muitos turistas, lá em Porto Seguro. Tirei em 2021. Então, isso é um exemplo de performance, né? Esse artista, então, foi para uma praça, no meio do público, e fez ali o seu trabalho, e ali as pessoas poderiam contribuir caso quisessem. Não é obrigatório, mas pode ficar ali assistindo aquela apresentação. Como é uma escultura de um homem ali representando, acho que um nordestino, ele fica ali parado, olhando, as pessoas apreciam, e aí as pessoas podem contribuir, tá? Voltando aqui para o texto, vamos falar então sobre as características da arte de rua. A arte de rua, se trata de pinturas, esculturas, instalações, intervenções artísticas, né? Aquela performance ali, podemos dizer que é uma intervenção também, porque está ali no meio do público, que são encontradas nos centros urbanos. Então, estudante, esse tipo de arte não costuma seguir nenhum padrão estético. O artista ali não está preocupado em desenvolver um trabalho com base em técnica, padrão estético. Enfim, são artistas que não passaram, né, pela academia, são pessoas simples, né, como esse artista aqui, que está fazendo essa performance. Pessoas simples da comunidade, que também precisa ali de ganhar o seu pão de cada dia. Então, eles buscam fazer esse trabalho também para que as pessoas possam contribuir. Então, exatamente por quê? Né? Eles não buscam ali um padrão estético. Porque cada artista possui um propósito individual que fomenta a sua criatividade. Né? Pode ser algo só por uma representação, por fazer ali interesse em fazer aquela intervenção, ou também fomentar ali uma necessidade econômica, certo? Então, aí um pouquinho sobre arte de rua. Quem são os artistas que estão na rua? Quem são? Vocês já sabem, né? Nós já falamos muitas vezes aqui sobre os artistas que vão, né, fazer seus trabalhos na rua, que pode ser os grafiteiros, são eles, na verdade, são os grafiteiros, os malabares, os atores performáticos, palhaços, músicos de rua. Tem muitos músicos que vão para a rua, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, em Nova York, nas grandes cidades vai haver esses artistas. Como, por exemplo, as técnicas circenses, né? Poetas, artistas do movimento hip hop, teatro de rua,
acrobatas, estátuas vivas, como aquela performance ali anterior, né? Uma estátua viva, então a pessoa se caracteriza ali representando ali um sujeito, e aí fica ali como estátuas vivas. Muito bem. Então, estudantes, vamos falar já do teatro de rua, que é mais um estilo aí da arte de rua. Mas vocês devem estar perguntando, teatro de rua, professora? Mas como assim? Como que vai montar toda uma peça teatral na rua? Muito simples, estudante. Os artistas vão, né, com os seus figurinos, não precisa de muitos materiais, de cenário, a rua mesmo é um cenário. Isso mesmo. Então, teatro de rua é definido o teatro que se produz em locais exteriores, né, fora do espaço físico. Pode ser na rua, na praça, no mercado, metrô, universidade, escolas, enfim. Então, é uma forma teatral que possui as suas origens na antiguidade, então não é de hoje esse movimento. O teatro nasceu no espaço aberto e desde a Grécia Antiga colocou em cena os problemas da polis, ou seja, da cidade, dos cidadãos. Lembrando que o teatro na Grécia era feito por aquele teatro a céu aberto, né? Aquele meia-lua. Então, queridos, como essa imagem aqui está mostrando, os artistas são pessoas, né, espontâneas, criativas, que talvez já desenvolveu trabalhos lá no teatro físico, né? Aí percebendo que muitas vezes não há tanto interesse das pessoas irem para o teatro físico. Por quê? Como eu já disse para vocês, em muitas cidades, municípios menores, por exemplo, não tem um teatro físico, certo? E nas cidades, nos centros urbanos, né, como em cidades litorâneas, que há muito turista ali na praça, nas feiras, nesses locais, então esses artistas vão onde estão essas pessoas, então já vai direto onde está o público. Não fica ali esperando o público no espaço físico, certo? Então é uma sacada, né? Uma sacada interessante dos artistas na atualidade, porque assim como historicamente o teatro era desenvolvido na cidade, no público, porém, um certo tempo voltou para os prédios públicos, né? Somente no período renascentista, as pessoas voltaram para o teatro. E agora, nesse período moderno contemporâneo, os artistas voltam para as praças, para onde há as pessoas, né? Então, voltando aqui para a tela, vamos ver se eu trouxe mais alguma imagem para vocês aqui. Outro grupo aqui de teatro, usando instrumentos. O teatro é muito dinâmico, é uma arte híbrida, porque ali há a mistura de música, dança e também com a performance do teatro. Então, ó, teatro e cidade sempre foram ligados, né, numa relação amigável ou conflituosa, mas sempre serviu ao outro durante vários séculos. Profissionalizou-se no Renascimento, como eu disse, né? No Renascimento voltou de forma mais profissional, seguindo a burguesia, e criou-se então o espaço teatral restrito, ou seja, o edifício devido para sustentar aí aos interesses da burguesia. Porém, que acabou sendo uma forma de elitizar o teatro, o fato dele ter voltado para o edifício. Mas isso, como eu disse, mudou, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui mais a apresentação. As motivações para optar pelo teatro de rua são muitas. Ou seja, a tentativa de levar o teatro às pessoas, certo? Também o acesso ao fazer o teatro convencional. Aliás, né, as pessoas não tinham acesso ao teatro convencional, até uma forma de teatro político. Então, ir onde estão as pessoas, os artistas têm até mais liberdade, né, para tratar de temas mais voltados para as questões políticas, sociais e culturais. Então, finalizando aqui, lembra que eu fiz essa pergunta, o que é street dance? Né?
Vocês, acredito que vocês já sabem aí um conceito, que é um estilo de dança com a mistura ali da cultura hip hop, do rap, enfim. Então, já falamos, né, da origem, né, do street dance, ocorreu também nos guetos americanos na década de 30, onde houve a explosão também do funk, né, graças ao cantor James Brown. Tem um filme desse cantor muito interessante que eu assisti. Nos anos 80, o ritmo já havia conquistado todo o mundo e era um verdadeiro fenômeno, né, apresentando músicas de batidas fortes como principal características, né? O street dance, então, trabalha a habilidade de coordenação, equilíbrio e ritmo, desenvolvendo, então, uma expressão corporal. Então, e conscientização de equipe, né? Sempre a dança é feita em grupos, o que faz dessa atividade uma aula desafiadora, tanto para o aluno quanto para o professor. Então, queridos, como eu disse para vocês, né? Por que não tem, professora, grupos de dança na escola, de hip hop, de rap? Porque nós, professores, não sabemos organizar as turmas para isso, né? Os alunos teriam que ser mais autônomos nesse sentido. Porém, por isso que às vezes nós nem colocamos a proposta de alguma atividade prática. Já até fiz isso, mas com muita preocupação, porque é preciso ensinar, né? Eu não sei dançar nada, nada. E hip hop, então, mais difícil, aqueles movimentos, né? Não dá nada certo para mim. Então, queridos, mas isso não impede vocês de se organizarem, fazerem aí uma coreografia, né, de dança do hip hop, para que vocês possam, né, até exercitar, relaxar o corpo, né, deixar o corpo aí mais flexível. Então, como eu já falei em outras aulas, dança é muito bom para a saúde também, tanto para a saúde física, mental e psicológica. Então, se tiver a oportunidade de se reunir aí em grupo, na escola, e fazer uma apresentação de dança, façam, treinam, filmam ou faz um vídeo curtinho e manda para mim que eu quero ver, viu? Eu sei que vocês são criativos. Não importa qual música, enfim, fica à vontade para vocês fazerem isso. Então, querido, essas são as nossas referências que nós utilizamos nesta aula. Então, foram esse, então, o nosso tema desta aula. Concluímos a unidade 2, chegou ao fim. Isso mesmo, agora, ó, vamos fazer as revisões e aguardo vocês na avaliação e eu quero vocês gabaritando, hein, a prova, fazendo aí sucesso na avaliação. Queridos, obrigado pela atenção de vocês e aguardo vocês na próxima unidade. Tchau, tchau!